8. Vou terminar hoje uma série da mensagem sobre avivamento. Gálatas capítulo 6, verso 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se você sofre de uma doença complicada, de uma doença difícil, se você está condenado a uma enfermidade que te incomoda, que te faz levantar pelas madrugadas de hora em hora, se você está sendo afligido no seu corpo de um grande incômodo, e alguém chega para você e diz, existe um doutor ali, num lugar, talvez muito longe, e o cara é muito bom, e usam até a expressão, o cara é batata. Eu não sei o que significa dizer quando as coisas dão certo, é batata? Mas alguém diz, se você for nele, é batata. Mas quanto custa a consulta a um médico desse? Olha, é um pouco caro, mas ele vai resolver o seu problema. Se eu não me engano, a consulta dele de meia hora está em média de R$30 mil. Mas eu garanto que a medicação que ele vai dar para você ali no consultório, a injeção, ele só trabalha por injeção, você vai sair de lá sentindo-se renovado, novo, e nunca mais esse mal vai entrar na sua vida. E você já gastou todos os seus dinheiros, o seu tempo em vários médicos, e talvez ao longo da sua vida com essa enfermidade você já tenha gasto muito mais do que 30 mil e não percebeu, foi saindo aos poucos. Assim como aquela mulher no fluxo de sangue, disse há mais de anos, tendo aquela hemorragia crônica, disse, se ao menos eu lhe tocar nas vestes, alguma coisa vai resolver na minha vida. E ela enfrenta a vergonha da sua enfermidade, ela enfrenta a multidão, ela enfrenta os discípulos que cercavam Jesus, ela enfrenta o momento da época de que uma mulher não poderia tocar num homem, mas ela toca por causa do desespero. O texto que nós iniciamos nessa noite diz, se você semeia, se você joga sobre a terra, se você rega, se você cultiva obras da carne, você colherá obras da carne. Mas se você cultiva coisas do Espírito Santo você colherá. Então, nessa noite, nós vamos caminhar sobre o remédio, sobre a receita que a Bíblia nos dá para que possamos ser curados e vivermos melhores. Efésios capítulo 5, verso 18. O apóstolo Paulo, então, sobre o avivamento da igreja de Éfeso, que eu falei domingo passado, ele hoje vai nos dar toda a receita, toda a bula do remédio, para que você possa ser renovado, vivificado, poderoso em Cristo Jesus, completamente pleno, cheio de graça e de verdade. Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E, obviamente, Espírito Santo de Deus. Já disse aqui na quinta, falei hoje de manhã, e para aqueles que não me ouviram nesses 2 dias, o nosso missionário presbiteriano, Ashbel Green Simonton, e você que é presbiteriano e me assiste pela internet, criado na igreja presbiteriana, tendo seu pai pastor, batizado na infância e feito profissão de fé em adulto, quando adulto, disse no seu diário, dia 13 de março
de 1855. Em minha vida, percebo pouca mudança. Eu mesmo fui capacitado a confiar nas promessas bíblicas e andar cuidadosamente na luz que já tenho, enquanto espero mais do Espírito Santo prometido. Em 3 de maio do mesmo ano, 2 meses depois, basicamente, ele diz: portanto, decidi me unir à igreja e esforçar-me para que a minha pequena fé seja fortalecida e confirmada no cumprimento de cada dever conhecido. O mesmo diário, depois, 2 anos depois, vai dizer, quando já no Brasil, de que se ele não tivesse o batismo com o Espírito Santo, a obra ficaria insuportável de ser feita e conduzida. O missionário presbiteriano Ashburn Green Simonton tinha a nítida convicção de que sem o poder do Espírito Santo, viver neste mundo a obra de Cristo é quase que impossível. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele nos dá toda a recomendação de que como eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo. E essa é uma pergunta que os avivalistas fazem. O avivamento é algo que Deus nos dá gratuitamente, sem que venhamos a pedir, ou é alguma coisa da qual nós devemos implorar e buscar e trabalhar para que venha? Estou quase que convicto, das literaturas que tenho lido, que se nós não andarmos nos mandamentos do Senhor e não seguirmos a bula das Escrituras, o avivamento não virá sobre as nossas vidas. Sigam comigo, então, o que Paulo conclama a esses irmãos de Éfeso, para que possamos aprender quando ele diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos caminhar agora sobre 15 pontos. E todos os 15 pontos, existe um versículo no nosso telão para que a igreja leia, para que a igreja, numa só voz, possa, a partir de todas as considerações que eu fizer, o versículo será colocado relativo àquilo que nós vamos ver na carta de Éfeso, que Paulo conclama dizendo que se de fato seguirem este caminho, vocês serão cheios do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa é que nós precisamos cultivar a consciência que todo culto em que nós nos reunimos aqui é para louvar ao Senhor. Que diz a Escritura em Efésios 1:6. Por isso que nós nos reunimos, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Jesus Cristo. O amado de Deus é Jesus Cristo. Nós nos reunimos para louvar ao Senhor. Nós nos reunimos para dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é Senhor. Por isso, que a segunda coisa que Paulo nos diz na carta aos Efésios, como remédio, é que nós devemos cultivar uma consciência de que Cristo está entronizado acima de todas as coisas. Efésios 1:21. Deus entronizou Cristo muito acima de qualquer governo e autoridade que possa existir nesse mundo. O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele está acima de todo domínio, de toda potestade, de todo principado. Você precisa ter a nítida consciência disso, a convicção de que a quem nós adoramos nessa noite está sobre todas as coisas. Terceira coisa que Paulo nos ensina é que nós devemos cultivar uma consciência de que fomos ressurretos e nós estamos assentados com esse Cristo acima de todo principado e potestade, em Efésios capítulo 2, verso 6.
Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Espiritualmente nós já somos vitoriosos, estamos assentados com eles nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já estamos lá pela promessa, pela fé, já estamos lá, não temos o que temer. Nós estamos garantidos. Paulo diz, não curvem as vossas cabeças, não baixem. Vocês são vitoriosas porque Deus nos fez ressuscitar em Cristo Jesus. Carreguem isso na consciência de vocês. Quarta coisa, Paulo diz que devemos ter a consciência de que Deus nos comprou para boas obras com alegria. Efésios 2, verso 10. Se levantarmos todas as manhãs e inculcarmos isso, dissermos, Deus me comprou para fazer boas obras. Deus me comprou, Deus pagou com seu sangue precioso para que eu fosse uma pessoa generosa, bondosa, misericordiosa, para que eu fosse alguém que praticasse as boas obras. Quinta coisa, Paulo nos diz de termos a consciência de sermos habitação do Espírito Santo, em Efésios capítulo 3, verso 16. Paulo está rogando, porque ele tem a nítida convicção de que o Cristo Jesus vai nos fortalecer dentro de nós no poder do Espírito Santo. Sexta coisa. Veja, o apóstolo Paulo diz que tem um trabalho que nós devemos fazer. Nós devemos nos esforçar para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós temos que nos dedicar à igreja, a viver em unidade, em comunhão, humildade, paciência e aceitação. Somos diferentes. Temos opiniões políticas diferentes, esportivas. Temos gostos diferenciados por roupa, por lazer, por comida. Mas isso não nos afasta de Cristo. E Paulo diz que nós devemos nos esforçar para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pelo vínculo que é o bom entendimento, que é o vínculo de que nós possamos entender que o outro é diferente e que não me ameaça, porque o mais importante é que estejamos unidos em humildade, sejamos dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. E o texto é muito interessante, porque alguns dizem que o suporte em que a Bíblia se refere seria uma bengala que vai debaixo do sovaco, que vai alguma coisa que suportasse um corpo esmorecido, mas alguns dizem que a palavra que Paulo usa para suporte é: eu não vou com a sua cara, mas eu vou suportar você por amor de Cristo Jesus. Há dois entendimentos sobre esse texto. O suportar daquele que está fraco, e o suportar literalmente como não suporto o seu jeito, não suporto como tu és, mas em Cristo Jesus eu vou me esforçar. Por isso que o texto diz: façam todo o esforço para conservar a unidade. É um sacrifício, é um esforço, é demasiadamente algo que eu preciso fazer para que mantenha isso. Sétima coisa, Paulo diz que nós devemos ter o compromisso com a renovação da nossa mente para Cristo Jesus. Efésios 4, 23 e 24. A serem renovados no modo de pensar. Irmãos, obviamente, muitos de nós que estamos aqui, que nos assistem pela internet, nasceram talvez em lar que não são cristãos. Foram estudar e tiveram uma cultura que não é a cultura cristã. Mas agora em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar essa renovação, revestindo-se do novo homem.
Nós não podemos andar pelas ruas, pela cidade de São Paulo e no dia a dia dizendo, esse é o velho homem. Nós não podemos andar com a ideia de que na cruz existe uma escadinha, que é só alguém me cutucar, eu desço da escada, cumpro com o velho homem e depois subo de novo até a cruz. E nós não temos essa escada que nos faz subir e descer a hora que nós queremos. Nós somos nova criatura em Cristo. E Paulo diz, nós somos renovados no modo de pensar, nos revestindo do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Você já parou para pensar que este verso, o apóstolo Paulo está dizendo que o interesse de Deus é que você seja igual a Ele? Você já se deu conta que o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos criados para ser semelhante a Deus? E que o pecado nos destruiu. Por isso que em Gênesis diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Assim como nós somos justos, eles serão. Assim como nós somos amorosos, eles serão. Mas o pecado entrou na nossa vida e desgraçou a gente. E Jesus Cristo veio na cruz em vergonha e nos traz de volta para o Gênesis. E nós não podemos viver, irmãos, nesse mundo com a cabeça na nossa velha humanidade. Nós precisamos nos revestir. E o apóstolo Paulo disse que isso é um trabalho, é um esforço, é um entendimento onde nós vamos trabalhando sempre para que possamos chegar nesse novo homem revestidos pelo Espírito Santo. Oitava coisa, o compromisso com o perdão mútuo de Efésios 4:32. Não precisa o irmão nem pedir, já está perdoado antes que ele pense em vir falar comigo. Não me deve nada, meu irmão. Está perdoado em Cristo Jesus. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros. O texto bondoso nas Escrituras remete à ideia de que toda vez que eu me movimento na sua direção, eu me movimento sempre sem as minhas armas, sem as minhas defesas. Ser bondoso, benigno, significa que sempre que me relaciono com você, eu estou sempre pensando como Cristo pensa. Você não me deve nada. Você está perdoado. Você é alguém que eu carrego no meu coração, sempre com esse compromisso de que assim como Deus me perdoou das minhas bobagens, você está perdoado das suas contra mim. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, se queremos na segunda-feira viver uma vida poderosa, cheia de Deus, nós precisamos seguir essa bula do apóstolo Paulo, escrito na carta aos Efésios. Nono compromisso, compromisso com a transparência. Paulo nessa carta está dizendo, sejam claros, transparentes. Não sejam aqueles que trabalham na escuridão, naqueles que têm duplo sentido. Sejam aqueles que são claros no que dizem. Não são maldosos no pensamento. Por isso que os versos anteriores ele vai falar do perdão. Ele vai falar da bondade. Porque nós carregamos na nossa mente sempre a transparência. É isso, não tem duplo sentido. O que vos digo é isso que tenho pensado. Não tem mentira, não tem maldade no meu coração. A minha vida é uma vida exposta, ela está na luz, não tem nada escondido, não tem nada que você possa averiguar e ver se há em mim algum erro. 10º compromisso que o apóstolo Paulo põe aos irmãos de Éfeso, o compromisso com a gratidão diante de Deus. Já é sabido, irmãos, pelos grandes psicólogos estudiosos, que reclamar despende muito mais energia do que agradecer. Que murmurar, e é interessante que a história de Israel mostra que a murmuração fez com que eles não encontrassem o caminho da saída. Os historiadores dizem que a saída do Egito, a saída do deserto em que eles estavam era seguindo reto para uma direção, mas a murmuração fez com que andassem em círculos 40 anos.
É óbvio que a generosidade de Deus, a graça de Deus foi tão grande que as suas roupas não poeram, os seus sapatos não se desgastaram, porque Deus é misericordioso, mas ficaram ali andando em círculos, igual cachorro correndo atrás do rabo. Um livro que eu estou lendo sobre 21 dias sem murmurar. Uma psicóloga americana resolveu fazer uma brincadeira nos Estados Unidos de lançar uma pulseira e que você coloca num dos pulsos e toda vez que você reclamar de uma coisa, você troca a pulseira para o outro braço. E 21 dias as pessoas foram se empenhando nisso e mais de 6 milhões de pulseiras foram adquiridas para que entrassem numa campanha de 21 dias sem murmuração, porque os psicólogos acreditam que 21 dias em que você cumpre exatamente com aquilo, muda a sua forma de pensar, cria-se um hábito novo. Se você cumprir com 21 dias aquelas regras, você começa a viver uma vida nova. E era muito interessante as pessoas relatarem, olha, mudei a minha pulseira mais de 10 vezes no mesmo dia. E eu me dei conta que eu passo quase que o dia inteiro em vez de buscar a solução, em vez de agradecer a Deus, eu passo o dia inteiro só reclamando. Será que você sabe quantas vezes você reclamou no dia? Bota a pulseirinha no lado esquerdo, diz, que droga, opa, muda. Então vamos, nossa, que porcaria, o almoço está frio, ai, muda de novo, para o outro braço. Nossa, mas ninguém colocou isso no lugar? Muda a pulseira, reclamei de novo. E você percebe então que no dia você teve mais de 10 reclamações. Resolveu alguma coisa? Provado cientificamente, psicologicamente, que o desprendimento de energia sobre a reclamação, a murmuração é muito maior do que louvar ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa casa, esses dias, já tem 2 semanas, está em obra. Está em obra. Deus nos abençoou com um recurso financeiro. E nós resolvemos mudar algumas coisas que há muitos anos nós queríamos mudar. Mudar uma janela que estava velha, tirar uma escada que estava quebrada. Aquilo que todo mundo gosta de fazer na sua casa, nós resolvemos fazer morando dentro dela. Deu para imaginar? A confusão que está, o pó que está pelas paredes, a bagunça. Tem que mandar um filho para a casa de alguém. As coisas estão tão complicadas. E a tensão que eu estou lidando com isso para que eu não reclame é muito grande. Não reclama. E quando eu saio e quando vejo televisão e as notícias chegam de gente que perdeu a casa e aquela casa destruída, aquela cama quebrada, aquela casa de lama, 2 metros de altura, eu digo, a minha casa não está igual. Minha casa está toda quebrada por dentro, cheio de pó. Mas daqui a 15 dias ela vai estar linda, ela vai estar maravilhosa, ela vai estar cheirosa, ela vai estar boa. E esses aí, que perderam a casa no temporal? E assim eu vou me armando para não reclamar, para não murmurar, e vou tendo que ficar o chato dentro de casa. Porque quando eu escuto alguém murmurando, eu digo, não murmura, vamos resolver. Nós não sabemos que obra dá problema, nós não sabemos que pedreiro atrasa, nós não sabemos que eles prometem gastar um saco de cimento, gasta 30. Nós não sabemos, todo mundo não sabe disso, que todo pedreiro é igual, que a gente sabe que não, vai ser só 15 dias, vira 30. Todo mundo sabe, nós sabemos disso. Por que nós reclamamos? Nós vamos agradecer a Deus, o texto diz, vamos ler de novo? Dando graças constantemente a Deus Pai por algumas coisas. Por algumas coisas? Todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um cristão verdadeiro sabe como ele pensa? E talvez vocês fiquem envergonhados, mas eu vou dizer para você aprender, porque eu também preciso aprender. A gente fica doente, e a gente vai para o hospital, e a gente diz, Senhor, justo agora, na hora do jogo da seleção, você é atendido? Não acredito, tomara que tenha uma televisão na recepção. Eu não mereço isso, o jogo da seleção, meus amigos estão lá para assistir o jogo, e eu aqui na recepção do hospital. Mas que droga! Aí ele percebe que a hora que ele falou que droga, a dor sumiu,
O médico disse, senhor não tem nada, pode ir embora para casa. Alguém já tem um testemunho desse para contar? Ninguém. Você tem na internet aí um testemunho para contar que quando você reclamou, a dor sumiu? Mas um cristão sabe como ele pensa? Senhor, o que tu queres de mim no leito desse hospital, nesse hospital? Quem que o Senhor vai colocar aqui para que eu abençoe, apesar da minha dificuldade? Quem que eu vou encontrar? Quem que o Senhor vai fazer com que os meus olhos se voltem e eu abençoe essa vida? É assim que um cristão deveria pensar. Senhor, não foi à toa que o Senhor me mandaste, porque o Senhor disseste para nós darmos graças a Ti constantemente por todas as coisas. Senhor, eu te dou graça, porque algum milagre o Senhor quer fazer aqui e eu sou o caminho para esse milagre, porque o Senhor disse que nós somos luz, que nós somos sal, o Senhor disse que estaria morando conosco, então se eu estou aqui, o Senhor quer fazer alguma coisa. Então, Senhor, enquanto o médico me atende, eu vou ficar atento para saber o que pode acontecer aqui, através da palavra que o Senhor me der, através da oração que eu fizer. É assim que um cristão pensa. Provavelmente não é assim que você pensou muitas vezes. Também não foi às vezes que eu pensei assim. Eu já contei aqui, vou repetir, quando a Sandra cheguei em casa, e toda vez que eu chego em casa, eu quero chegar em casa para tomar banho e descansar. A minha casa é o meu refúgio. Chego em casa, a Sandra disse, olha, você chegou, então eu vou dar um pulo ali no Hospital Grajaú, que eu não estou bem, tem alguma coisa errada, e eu estou com algumas dores esquisitas, e eu vou logo resolver isso. Aí você fica vendido, né? Você diz, não vou deixar minha esposa ir sozinho. E pego o meu tablet, enquanto isso eu vou ler o meu jornal, porque eu gosto, não tive tempo de ler o jornal hoje, então vou ler o meu jornal. E sento, já contei isso aqui para vocês, e sento na recepção e estou lendo o jornal, e Sandra vai lá para dentro ser atendida, e estou lendo, fazendo a minha leitura, e que maravilha, leitura maravilhosa. E estou lendo as coisas, botando as leituras em dia, e aqui atrás no estacionamento uma mulher aos berros. E eu pensei comigo, não, ela já vai passar, ela está falando com alguém, alguém vai acalmar ela. E passa um enfermeiro e vai lá, o enfermeiro não fala com ela. E passa o segurança do hospital e não fala com ela. E a mulher gritando sozinha, não é justo, Deus, onde é que o senhor está? Deus, onde é que o senhor está? E vai reclamando e vai gritando, meu marido não pode morrer, e falando com alguém no telefone, e eu dou uma espiadinha e vejo aquela mulher babando, caindo, desesperada, e um monte de gente em volta olhando, e ninguém chega para falar com ela, e o Espírito Santo diz, e aí, o teu jornal é mais importante que isso? E eu penso, mas que droga, o Espírito Santo tem que falar comigo justo agora. E eu fecho o jornal e vou lá falar com aquela mulher, e vocês sabem a história, orei por ela, acompanhei ela, levei ela até meu carro para ela se acalmar, carregar o celular e ficamos pregando o evangelho, conversando, acalmando e ensinando a ela a dar graças a Deus por todas as coisas, mesmo ela não sendo crente, dizendo, Deus tem um propósito na sua vida, fica firme, eu não estou aqui à toa. E a enfermidade da Sandra, o que era? Nada demais. Era só para a gente poder encontrar com essa mulher. É assim que um cristão pensa. A doença da Sandra não era nada. Era só para a gente poder encontrar com essa mulher. A conspiração divina. Você precisa abrir os seus olhos, porque aonde você está, você não foi colocado gratuitamente, porque o mundo não está andando de forma a ermo. Deus quer te mostrar alguma coisa. É assim que o cristão pensa. 11º compromisso de avivamento, para o avivamento, compromisso com a linguagem e com vocabulário. Isso pega muito cristão. Olha o que diz Efésios 5,19. Entre nós a gente fala como? Ah, vai se catar, meu. O apóstolo Paulo diz que entre nós falamos com salmos. Não estou dizendo que você tem que virar um poeta da noite para o dia. Paulo está dizendo que o que tem que brotar dos nossos lábios, do meu e do seu, são coisas boas, coisas que engrandecem o Senhor, são hinos, são cânticos espirituais, louvor de coração ao Senhor. Entre nós não pode haver palavras que machucam, não pode. Paulo não está dizendo para você ser um alienado, você diz, bom dia, pastor. Louvado seja. O pastor ficou doido. Não é isso. O apóstolo Paulo está dizendo que o que brota do meu coração são coisas boas na sua direção.
São coisas que vão engrandecer. A gente lê um salmo, Deus fala no nosso coração. A gente canta um hino, a gente se sente bem. A gente tem os cânticos espirituais, a gente tem louvor no coração. Paulo está dizendo, entre si, isso tem que permear o coração de vocês. É a receita. Lembra do médico? 30 mil para curar você? Lembra que é caro? Lembra que você tem que pagar para você viver bem? Aqui está a bula do apóstolo Paulo para que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha uma vida digna. Não tem mágica no reino de Deus. Ou é ou não é. E Paulo está dando a regra. Paulo está dando a bula. 12º compromisso para você ser cheio do Espírito Santo. Vocês estão prontos? Vamos? Para você que nos assiste pela internet e não deu para ouvir, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja alguém que Deus habita. O apóstolo Paulo diz, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Preciso interpretar? Preciso dizer alguma coisa? Ou essa é a parte da Bíblia que a gente diz, pula isso, pastor, essa não. Vamos procurar outra. Lembro-me que quando eu era garoto, bem garoto, assim como o Henrique, eu e meu irmão mais velho, por conta de alimentação, nós contraímos aquilo que é muito comum na infância, que se chama anemia. E nós fomos no médico. E sabe qual a receita do médico para a nossa anemia? Bife de fígado. Fala para mim se alguma criança com 10, 12, 11 anos gosta de bife de fígado. Algumas, para tudo há exceção. Eu e meu irmão não podemos dizer para você, odiávamos. A coisa era tão difícil, tão feia, que nem isso minha mãe se propôs a fazer em casa. Ela diz, bife de fígado eu não faço. Fritura, fedida como essa, aquela coisa gosmenta, nojenta, eu não frito. Meu tio e minha tia, que moravam em frente, diz assim, nós vamos fazer para vocês. Eles não tinham filhos e meu tio lidava comigo e com meu irmão como se fôssemos filho dele. E ele disse assim, todo sábado lá em casa, quero vocês dois lá para comer bife de fígado. Agora você imagina, que passeio maravilhoso na casa do tio. Todo sábado tinha que ir lá na hora do almoço comer bife de fígado. Hoje eu amo bife de fígado. Porque a ciência prova, que mostra que aquilo que você prova várias vezes, adquire o paladar agradável. Então uma só vez não é suficiente. 2, 3, 4, 5, 6 e foi. Hoje eu como. Mas isso curou a nossa anemia.
Talvez para você que nos assiste esteja vendo essa palavra, e alguns dizem essa palavra é pesada. Nos dias de hoje, mulher sujeitar o marido, esse é o conselho do Senhor. Ou você segue, ou você não segue. Se você não seguir, você verá o resultado disso. Se você seguir, você verá o resultado disso. Eu, como confio na palavra do Senhor, eu tenho de seguir isso. Ah, mas o senhor é homem, é a parte mais fácil. Não. Paulo diz, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. A parte do homem não é a parte mais fácil. Muito pelo contrário, é a mais difícil. É nós que vamos para o sacrifício. As mulheres só precisam se sujeitar. Nós morremos por elas. Irmãos, agora me respondam. O que nós fazemos com esse versículo nos dias de hoje? Arrancamos a página? Rasgamos? Ou seguimos? E seremos revestidos do poder de Deus. O remédio talvez seja amargo, seja ruim. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, em outros textos, vai dizer que as mulheres ganharão os maridos para Cristo por causa da submissão. É uma promessa. Eu creio na promessa. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, a gente tem de tomar o remédio de Deus. Pode ser amargo, pode ser difícil, mas é de Deus. 13º compromisso. Compromisso de vestir-se diariamente a armadura do Senhor. Efésios 6:11. Aqui a gente tem vários estudos bíblicos sobre esse texto, quais são as peças dessa armadura. Irmãos, a armadura na guerra tem de funcionar toda ela. Não adianta dizer, já botei o sapato. Quem é que sai de manhã de casa só com sapato? Fala para mim. Tem alguém aqui? Já estou vestidão. Aí você olha, só de sapato? E o resto? Não, para mim só os pés é suficiente. Tampou os pés, para mim está tranquilo. É que eu tenho medo de furar num prego, tenho medo de ficar com o pé sujo. Você está pelado. Alguém aqui já foi para Paulista pelado só de sapato? Provavelmente não, porque seria internado, né? Mas presta atenção no que o texto nos diz. Vistam toda... Tem crente que põe só a luvinha. Pastor, só a luva tá bom. Só a luva. Não, só a camisa, só a camisa. Um shortinho vai, só a camisa. Porque o meu frio é no peito. Só a camisa está resolvido. O texto do apóstolo Paulo diz, é toda. Não é aquilo que você gosta. Aliás, Santo Agostinho disse uma coisa sensacional. Santo Agostinho disse, se você gosta de algumas partes da Bíblia e de outras não, então não é bem de Deus que você gosta, é de si mesmo. Se nós selecionamos aquilo que nós gostamos da Bíblia, não é a Deus que nós amamos a nós. Presta atenção, estudo bíblico de quinta-feira, aí chega o livro de Sofonias, você diz, ah não, quinta-feira eu estou cansado, Sofonias, não tem nada lá de Sofonias para mim não, eu vou no outro quando fala de prosperidade, aquele livro lá é o que eu gosto. Não é de Deus que você gosta, é de si mesmo. Compromisso de vestir toda a armadura de Deus. E o último compromisso, 14º, eu falei 15, mas são 14. Compromisso de oração. Efésios 6:18. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Prestemos atenção em algumas coisas. Orem no Espírito em algumas ocasiões. Todas. Alguém tem outra interpretação para a palavra todas? Todas é algumas vezes? Todas é? Todas. Vírgula, com toda a oração e... Sabe o que significa súplica? Desejo. Oração e súplica. Parece redundante. Por que Paulo fala oração e súplica? Porque você pode orar e não estar suplicando. Sabe o que é suplicar? Por favor, Senhor, eu quero. É bom para mim, é demais. Eu não vivo sem isso. Súplica. Porque algumas orações são como?
Senhor nos abençoe em nome de Jesus, amém. Então, como eu estava falando para você, o que teve de súplica nisso? Nada. Que oração foi essa? Uma oração redundante. Você orou porque você é religioso. É uma oração. Senhor, obrigado por esse dia de hoje, porque eu preciso trabalhar em nome de Jesus, amém. Ô Zé, pagou a conta aí? Não é isso. Paulo está dizendo oração e súplica é: Senhor, eu preciso demais que tu me abençoe esse dia. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir resolver. Súplica, 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 insistência, bate na porta. Senhor, o Senhor vai ou não vai? Vai, vai. Senhor, eu quero. O Senhor vai comigo. Súplica. Suplicando, implorando, pedindo desesperadamente. Paulo diz, tendo isso em mente. O que ele está dizendo, tendo isso em mente? Que vocês estejam atentos e perseverem na oração, não só por vocês, mas por todos os irmãos em Cristo. Quantos vocês se lembram? Quantos vocês oram por mim? O quanto eu oro por vocês? O quanto um ora pelo outro? Senhor, abençoe meu irmão na segunda-feira, na terça. A gente tem um grupo de WhatsApp. Hoje em dia está mais fácil pedir oração do que antigamente. Hoje em dia está mais fácil da gente suplicar pelo outro. É só botar no grupo. Irmãos, preciso de oração. Irmãos, preciso que vocês... Mas tomem cuidado. Por favor, cabe aqui dizer uma coisa importantíssima. Tem gente que compartilha coisas nos grupos da vida, nas redes sociais, nos grupos da igreja, sem checar a veracidade. Teve um dia que compartilharam gente precisando de doação de sangue. Eu já estava vestindo a roupa para ir para o hospital. É tudo mentira. Então chequem primeiro quando recebe alguma coisa. Tem gente, é o chamado fake news. Aí eu estou lá suplicando, orando por aquele pedido, e é tudo mentira. Não faça a gente perder o nosso tempo, que é precioso. Então compartilhe, mas compartilhe aquilo que de fato é necessário para que o povo de Deus pode suplicar. E Paulo chama a atenção, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Para terminar, irmãos, Paulo então, não tem mais verso, Paulo então termina por onde a gente começou, quando ele vai dizer, não se embriaguem com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. E o texto deixe-se encher, a gente faz uma pergunta, Paulo, então como é que a gente pode ser cheio? Acabamos de ver, 14 lições do apóstolo Paulo, como você pode ser cheio do Espírito Santo. E eu pergunto para você então, está disposto a ser cheio do Espírito? Pastor, mas tem que pagar tudo isso? Tem que cumprir com essas 14 lições para ser cheio do Espírito Santo? Tem. Se não fizer isso, não vai ser cheio? Como é que você acha que alguém vai ser cheio do Espírito Santo falando bobagem? Como é que você acha que alguém vai ser cheio do Espírito Santo desejando mal para o outro? Como é que você acha que alguém vai ser cheio do Espírito Santo se não ora, não suplica? Como é que você acha que alguém vai ser cheio do Espírito Santo que não é submisso ao marido, não se entrega pela esposa, não cumpre com os deveres? Como é que você acha que alguém vai ser cheio do Espírito Santo se não anda segundo a palavra do Espírito Santo? Impossível. Não tem como. Essa é a regra, essa é a bula do apóstolo Paulo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção para terminar e levantar os nossos dízimos e ofertas.